pessoal, vou falar sobre a aula de Teorias Contemporâneas em Educação Matemática com a professora Marilena Bittar. Vamos lá. Nós começamos os estudos da disciplina com o estudo de dois textos, que foi Ciências e Tecnologia, uma perspectiva histórico-filosófica, e Educação após o Auschwitz. Acho que é assim que fala. Falando da educação após o Auschwitz, de Theodor Adorno. Tem uma parte no texto que está escrito assim: ao contrário dos assassinos de gabinete, dos ideólogos, as pessoas que executam as tarefas agem em contradição com seus próprios interesses imediatos. São assassinos de si mesmas na medida em que assassinam os outros. Aqui eu fiz uma analogia com o que nós fazemos na escola, que muitas vezes nós acabamos assassinando intelectualmente nossos alunos, por vezes por concordar com o sistema, por vezes por estarmos cansados, estarmos envolvidos com outros problemas, e acabamos não dando importância ao que nossos alunos falam, não dando importância para a aprendizagem deste aluno, e sim importando mais com o que o sistema vai dizer. Se eu estou cumprindo as metas, se eu estou trabalhando de acordo com o que ele estabelece, não com a realidade. O que na parte que volta ao texto, volta ao texto da educação após o Auschwitz, que é quanto ao contexto, né, histórico, né? O que eu vou importar? Até que ponto que eu vou discutir ou não com o aluno o contexto dele, né? Até a que ponto eu consigo fazer essa discussão? Isso a gente só consegue por meio de discussões realizadas nas ciências humanas. Essas frases que estão aqui são frases que eu tirei do texto, que está escrito assim: precisamos de ciências humanas porque vivemos em um mundo complexo, um mundo que está todo fragmentado. E é a realidade, o nosso mundo é assim, né? Numa sala de aula, como que é esse mundo meu na sala de aula? Para que eu vou ensinar matemática se o aluno não vai conseguir utilizar no seu contexto do dia a dia? Por que aumentou? Por que criaram nota de R$ 200? Se eu não sei a política, se eu não sei a discussão política que existe nisso, a discussão econômica que envolve isso, fica complicado ajudar esses alunos, né? Qual é o sentido? Por quê? Por que a matemática escolar é tão diferente da matemática da rua, né? Da matemática que ele vive? É justamente por falta de discussões, né? Falta discutir, falta considerar esse mundo complexo que tudo está envolvido. Aqui outra parte do texto também está assim, né? Ajudar cidadãos e profissionais sejam mais do que meros receptores ou aplicadores de conhecimento e adquiram recursos intelectuais abrangentes. Porque o objetivo nós recebemos informações, mas eu sei avaliar a informação que eu recebi, fui receptor e estou passando adiante sem nem pensar sobre aquilo, sem refletir sobre as informações. E esse é o nosso objetivo, né? Nós temos que trabalhar isso com os nossos estudantes. Precisamos aprender a trabalhar matemática de forma que ela seja uma matemática contextualizada e problematizada ao contexto que ele vive. Depois tivemos a aula com a Marílio, e que a gente veio estudando sobre alguma epistemologia ou teoria do conhecimento, em que ele traz aqui duas perguntas que mexeu muito comigo já no início da aula, né? Que o sujeito da pesquisa é movido pelo reino da liberdade ou pelo reino da necessidade quando investiga o seu objeto? Aí, retomando aos textos que a gente tinha lido anteriormente, né? Acredito que vai muito mais pela necessidade, porque parte de uma necessidade você estudar tal objeto. Então, você tem a liberdade para escolha, mas não é a liberdade de escolher qualquer um. Você não escolhe qualquer um, você escolhe o que você sente a necessidade de ser
investigado, de ser pesquisado, o objeto, aquilo que te incomoda, né? Que é o que a gente vai investigar. E depois está assim, o pesquisador pode manter um relacionamento de estranhamento em relação ao contexto histórico no qual o objeto de pesquisa está inserido. Vem lá das ciências humanas, né? Eu posso esquecer tudo que ele que está envolvido naquele objeto e vou só estudar o objeto pelo objeto, esquecendo o contexto dele. É difícil, né? Porque a gente esquece um contexto todo, a gente esquece todo aquele mundo fragmentado que está ali em volta, aquele mundo complexo que está ali em volta, que vai sim interferir nos resultados de uma pesquisa ou não, né? Então, pode manter um relacionamento de estranhamento, acho complicado manter esse distanciamento. Até que ponto ele pode ser, né, estranho? Teorias da educação matemática. Aqui, o que me trouxe foi uma fala que está dizendo que a teoria ela é um sistema organizado e coerente, também é uma frase do texto, coerente de conceitos e noções no campo da educação matemática. E a teoria, dentro de uma pesquisa, ela pode ser utilizada como ferramenta e como objeto. Como ferramenta, ela é utilizada para melhoria do ensino-aprendizagem, desenvolvimento de metodologias, analisar observações em sala, definir etapas do estudo da pesquisa. E como objeto para avanço da própria teoria ou como mediadora, né? Aí tivemos algumas discussões, né? A partir desse texto. Teorias que seriam as teorias caseiras, que são aquelas teorias criadas dentro da própria educação matemática, dentro do próprio campo da educação matemática, e se existem fronteiras entre as teorias, né? Onde tem pesquisadores que defendem que as teorias, deveria existir uma única teoria para a educação matemática, uma teoria unificada, que valesse para todos. E tem aquelas discussões, né? Será que é possível? Será que é possível atender uma teoria, atender todos os campos, todas as matemáticas que existem dentro da educação matemática? Será que isso é possível? Existe fronteira entre as teorias? Mais pra frente a gente vai ver que sim, que existe a fronteira, né, entre as teorias, né? Que é quando ela perde sua identidade, até o limite onde ela pode ir, né? Até onde essa teoria, eu posso ir com essa teoria. Então as teorias têm sim suas características próprias. Aí o texto do Louis Radford, que é Conectando Teorias na Educação Matemática, Mudanças e Possibilidades, onde traz aqui essa linha, né? Essa linha de rede de teorias, né? Que o início é quando você vai ignorar as teorias, tanto faz elas, ignora as teorias, ou aqui, ela vai indo progredindo, né? Esse degrau. Essa rede aqui não é do Louis Radford, é a rede dos outros autores que ele está descrevendo no texto, que está aqui tornando compreensível e entendendo as teorias. Aqui, esse é o primeiro passo, a primeira integração dela, que é o nível de integração, o degrau dela. Aqui ela está comparando e contrastando as teorias. Aqui ela está coordenando e combinando as teorias. Aqui ela já integra a teoria, ela já integra a totaria. E aqui é o outro extremo, né? Quando ele já unifica a teoria, como a gente ouviu lá no outro texto, né? Criar aquela teoria unificada, global da educação matemática, né? Então, essa aqui é uma escala da integração das teorias. A partir disso, a gente teve algumas discussões desse texto, que era algumas questões. Por exemplo, no texto do Louis Radford, ele fala sobre a semiosfera, que é o que é a semiosfera e qual o seu interesse no estudo apresentado. Nós discutimos que a semiosfera seria um espaço de encontro de várias linguagens, ou seja, onde se encontra a conexão entre várias teorias, onde seria um plano com várias teorias juntas.
A segunda é como o autor define fronteira de uma teoria. Aqui seria aquela ideia do limite, né? O limite é que uma teoria pode atingir sem perder sua identidade, sem perder suas características. Até onde ela pode ir que ela não vai perder suas características. A 3 seria, no artigo, são apresentadas duas formas de ver o network de teorias. Seria a proposta por Prediger, Azarello e a proposta por Radford. Essa proposta deles aqui é essa aqui, dessa rede de teorias aqui, que tem um degrau, ela vai se evoluindo, né? E a do Radford é que cada duplinha daquelas, elas têm sua importância. Então, a integração seria fazer aquela ligação de cada duplinha daquelas. Não precisa ser nessa linha, não é linear, tá? Ele está em movimento. Seria esse movimento. Aí, como o Radford define a teoria? Aqui ele já chegou numa definição como uma teoria em 3 pontos. Então, aqui é a forma de produzir entendimentos e formas de ação, com base em princípios, metodologias e questões pragmáticas. Então, aqui ele já define a teoria como tendo que ter esses 3 pontos. Esse último texto que nós estudamos, que é Network de Teorias da Educação Matemática, ele trazia, além da retomada do texto do Radford, 4 casos em que foram feito a rede de teorias. O primeiro é o ReMatch, que era onde houve várias combinações de várias teorias, em que é para produzir artefatos digitais, em que por meio de metodologias próprias que eles criaram com um projeto. O caso 2, eles estudaram de maneira diferente, eles investigaram o processo de construção do conhecimento por meio de olhares diferentes, né? Por meio da teoria AIC e IDS, em que eles aqui descobriram a necessidade da epistêmica geral. Aqui no caso 3, eles investigaram uma mesma situação, que era por meio de gestos, e junto na teoria, as teorias separadas não conseguiram responder o significado empírico da situação que estava acontecendo. Combinando as teorias, eles conseguiram encontrar pontos cegos em ambas as teorias para resolver os problemas. No caso 4, já eram 2 tarefas diferentes, em que em que eles fazendo por meio de 2 tarefas diferentes, conseguiram qual a vantagem ou não de cada tarefa para dinâmica em sala de aula, para aplicação com o professor e tudo. Com tudo isso, o que a gente observou, né? Que é possível fazer as redes de teorias, mas tudo depende, né? Depende da fronteira de cada uma, depende do olhar de cada um. Então, é isso, pessoal. Obrigada.